12 de junho de 1994, Brentwood, Los Angeles, Califórnia. Após assistirem ao recital de dança de sua filha, o casal divorciado Nicole Brown e O.J. Simpson, famoso ex-jogador de futebol americano, seguiram rumos diferentes. Nicole foi jantar no restaurante que o amigo Ron Goldman era garçom. Lá, Nicole esqueceu os óculos e Ron ficou de levar na casa dela. Às 10h55 da noite, os vizinhos notam um certo tumulto dos cachorros de Nicole e a cadela dela surge no quintal do vizinho com sangue nas patas. A polícia é chamada e encontra os corpos de Nicole Brown e Ron Goldman mortos numa casa sem sinal de arrombamento. O principal suspeito, seu ex-marido, um dos jogadores mais famosos da história norte-americana e cujo desdobramento das investigações e do julgamento se tornariam a maior cobertura midiática da história do crime nos Estados Unidos. O resultado, as intrigas, o final disso e a famosa série que dramatizou todo esse crime é o que falaremos hoje, aqui, no Investigação Criminal Séries. O.J. Simpson é um caso muito midiático e ficou muito famoso nos anos 90 porque envolve uma celebridade norte-americana que naquele momento já era o ex-jogador de futebol americano, o Rental James Simpson. Esse caso acontece em meados dos anos 80, na verdade, mas ele se estende a fama dele até praticamente os dias de hoje. É um caso onde o ex-jogador de futebol americano tem uma ex-mulher, que é a Nicole Brown, e num fatídico dia, onde nesse mesmo dia a família tem um recital de balé de um dos filhos do casal, ele vai ao recital de balé e à noite a Nicole volta para casa, ele teoricamente vai jantar com um amigo e quando é no meio, ali perto já das 10h45 da noite para quase meia-noite, os vizinhos começam a ouvir barulhos estranhos e um dos vizinhos encontra um cachorro ensanguentado, que era o cachorro da Nicole, e ele vai até a casa, o apartamento da Nicole Brown. Na verdade, o apartamento é um termo que eles usam muito, tanto no documentário quanto no seriado, mas não é um apartamento de prédio, é porque eles chamam de apartamento que nós aqui no Brasil chamamos de condomínio de casas. Então ele vai até a casa da Nicole, onde ele encontra a Nicole e um rapaz chamado Ron, mortos nas escadarias, nos degraus da escada que levam à porta da casa, mortos o que aparenta no começo ser facadas e que depois vão se confirmar sendo facadas. E logo na sequência, o O.J. Simpson é visto voltando para casa, onde ele vai a Chicago. Tudo que acontece neste momento, onde nós temos essa movimentação quase que simultânea nessas duas casas, do O.J. e da Nicole, é onde vai se desencadear uma investigação policial, onde coloca o O.J. Simpson como principal suspeito desse crime, que inicialmente entende-se como um crime passional de ciúmes, mas que vai se desenrolar numa investigação e num julgamento muito perdido, muito confuso, cheio de reviravoltas, não só midiáticas, mas também reviravoltas que utilizam-se de cartas que estavam acontecendo naquele momento e que são muito sérias, como um caso recente que tinha acontecido ali, perto do julgamento de racismo da força policial. Então a defesa vai utilizar dessa situação para poder colocar o O.J. Simpson, que era um ex-atleta negro, nesse ambiente racista, para poder questionar as investigações e questionar também a acusação do O.J. Simpson. O interessante desse caso que a gente vai acompanhar não é só o desdobramento do caso, mas é a gente perceber o quanto isso perdurou, não somente no que seria a carreira desse atleta que se torna celebridade e que vai continuar flertando e caindo nas garras da lei por infrações que ele comete, até a recente morte dele, que aconteceu agora, dia 10 de abril desse ano, que ele foi vítima de câncer. O.J. Simpson se tornou um grande nome do futebol americano através de uma combinação de talento natural, desempenho extraordinário e conquistas recordes ao longo de sua carreira. Apesar de ter enfrentado problemas de saúde na infância, como raquitismo, O.J. superou essas dificuldades e começou a se destacar em esportes durante a adolescência. Ele foi encorajado a focar nos esportes como uma forma de se manter longe de problemas com a lei. O.J. começou sua carreira universitária no City College of San Francisco, onde rapidamente se destacou como um jogador talentoso.
Sua performance no City College chamou a atenção da USC, uma das principais universidades para o futebol americano. Na USC, O.J. continuou a impressionar, liderando a equipe a vitórias significativas. O.J. Simpson ganhou o Heisman Trophy em 1968, um dos mais prestigiados prêmios no futebol universitário, concedido ao melhor jogador universitário da temporada. Ele foi reconhecido por suas habilidades excepcionais e desempenho em campo, incluindo a famosa corrida de 64 jardas contra a UCLA, que garantiu a vitória e o título de conferência para a USC. O.J. foi selecionado como a primeira escolha geral no draft da NFL em 1969 pelo Buffalo Bills. Ele rapidamente se estabeleceu como um dos melhores running backs da liga. Em 1973, ele se tornou o primeiro jogador na história da NFL a correr mais de 2.000 jardas em uma única temporada, em apenas 14 jogos, um recorde que solidificou sua reputação. Simpson foi selecionado para o Pro Bowl 5 vezes e foi nomeado para o First Team All-Pro 5 vezes também, refletindo consistentemente seu status como um dos melhores jogadores da sua posição. Além de seu talento em campo, O.J. Simpson tinha uma personalidade carismática e uma presença magnética, o que o ajudou a se tornar uma figura popular para o futebol. Ele fez aparições frequentes na televisão e no cinema, aumentando sua visibilidade e fama. Sua popularidade o levou a assinar vários contratos publicitários, mais notavelmente com a Hertz, onde ele era estrela de campanhas publicitárias memoráveis. O.J. Simpson se tornou um grande nome no futebol americano devido à sua combinação de habilidades atléticas excepcionais, desempenho recorde em campo, personalidade carismática e presença na mídia, que juntos criaram uma carreira lendária tanto dentro quanto fora do esporte. Quando se trata de O.J. Simpson, a gente tem muitos especiais documentários, reportagens jornalísticas, porque, para quem não conhece o O.J. Simpson, ele seria o que aqui no Brasil seria um Ronaldinho, um Ronaldo Gaúcho, um Ronaldo Fenômeno, ou seja, um jogador de futebol que foi muito importante quando atleta e alçou ele ao status de celebridade. Isso fez com que se produzisse muitas investigações e produtos quando acontece o fatídico caso com a Nicole. Dentre esses produtos, nós temos dois que são mais recentes, né? O documentário O.J. Made in America, de 2016, que ganhou o Oscar de melhor documentário, e a série ficcional American Crime Story O.J. Simpson, que é, né, os Estados Unidos contra O.J. Simpson, que é produzido pelo Ryan Murphy, que é o criador de Glee, criador de Field, e dessa série de minisséries de crimes americanos, que fala, por exemplo, do assassinato de Gianni Versace, que nós já comentamos aqui no canal, tem vídeo, e que é a minha favorita entre elas. Ele vai falar do caso do impeachment, do escândalo do presidente Clinton, e o do O.J. Simpson, que foi a primeira, na verdade, uma produção muito aclamada, ganhou 9 Emmys, ganhou o Globo de Ouro, ganhou Critics' Choice Awards, tem um elenco estelar, e que vai fazer, mais do que falar do passado do O.J., da Nicole, do Ron, que são, né, as duas vítimas e o acusado do crime, mas mais do que falar do passado deles, a série, o American Crime Story, sempre começa com um primeiro episódio muito bom, sempre, que é sempre a cena, o dia do crime, né? Então é a partir do momento em que a gente vê aquele desenrolar dos fatos daquela noite fatídica, e aí a série vai se desmembrar. No caso do O Povo contra O.J. Simpson, a série desmembra-se nessa investigação de acompanhar a prisão preventiva e o julgamento, e como que a promotora, no caso Marcia Clark, que é interpretada na série pela Sarah Paulson, que ganhou todos os prêmios aquele ano, como é que essa promotora vai conseguir lidar com a mídia, com a perseguição da mídia pelo fato dela ser uma mulher liderando o caso,
com o despreparo de um juiz de 44 anos, o Lance Ito, que pega um caso extremamente midiático e tem que lidar com a imprensa de uma maneira que ele nunca teve que lidar, mas mais importante, quando ela pega um caso que não é para ela o que seria um caso apenas de um assassinato, que já é o suficiente para ser investigado, mas o caso vira uma questão racial que ela perde um pouco o controle disso porque fica maior do que o que está acontecendo, uma vez que o policial principal que investiga o caso, e isso a série mostra de uma maneira muito interessante, porque a série não revela isso pra gente, vai revelar no meio dos episódios, então para quem não conhecia o caso, você vê um policial dedicado, que vai investigando todos os detalhes, e esse policial, Mark Fuhrman, ele é acusado, e verdadeiramente acusado, ele é culpado, sim, por casos extremos de racismo. Então, a carta do racismo vai ser usada pela defesa e vai colocar a Marcia Clark nesse lugar muito complexo de como é que ela não invalida o racismo, que é muito importante, mas como é que ela vai provar para o júri que este caso que nós estamos falando não é um caso de racismo, é um caso de crime passional de ciúmes. Temos um elenco aí de estrelas como Cuba Gooding Jr., que faz o O.J. Simpson, temos Sarah Paulson, John Travolta, Courtney B. Vance e David Schwimmer, de Friends, que faz o famoso Robert Kardashian, que é o pai das Kardashians. Essa série dramatiza o julgamento de O.J. Simpson, destacando os bastidores do tribunal, as estratégias de defesa e a acusação, e o impacto midiático e social do caso. A série traduz muito bem a investigação, especialmente o que a produção desse conglomerado de casos que o Ryan Murphy faz, eles têm uma qualidade muito boa que é reconstituição de coisas que nós temos imagens. Então, o caso do O.J. Simpson, o julgamento foi transmitido pela televisão praticamente 24 horas por dia. Então, a reprodução das cenas que nós temos como checar é impecável. As cenas de reprodução do tribunal, as cenas que a gente às vezes até acha um pouco teatral, como a hora que o O.J. tem que provar uma luva, que é um grande trunfo da defesa, porque, para quem não conhece o caso, foi encontrada 2 luvas, uma na cena do crime e uma na casa do O.J. Simpson, uma luva de couro de uma marca muito cara, que não é fácil de comprar, e a luva é pega como evidência porque está suja de sangue, né? A defesa diz que a luva é pequena para o O.J. usar, só que tem comprovante de compra do O.J. Simpson dessa luva, e a Marcia Clark, ela fala para o juiz que tudo bem ele provar a luva desde que seja uma réplica, porque a outra é uma evidência de crime, né? E o juiz fala, não, ele vai provar da evidência usando uma luva de látex por baixo para não corromper a evidência do crime. Eu tô explicando isso porque é um grande episódio da série que é muito bem filmado, foi o episódio mais premiado da série, porque quando você põe uma luva de látex, sua mão fica maior, ainda mais uma luva feita sob medida. E a mão do O.J. Simpson realmente não cabe na luva usando a luva de látex por baixo. E aí é uma ferramenta da defesa que o advogado que é interpretado na série pelo John Travolta, o Shapiro, ele fala "If it don't fit, you must quit", que é se não cabe, então vocês têm que desistir. Né? Então é toda uma cena teatral que a série reproduz bem. Algumas coisas na série eles modificam para causar mais impacto dramático, como por exemplo, na vida real, os maiores embates dentro do tribunal era com a Marcia e um dos advogados do O.J. Simpson. Na série, os mesmos embates são transferidos para o assistente da Marcia, que é o Darden, e o Cochran, que é o outro advogado negro, que eles fazem parte sim do time na vida real, só que na série é colocado o embate dos dois para poder evidenciar essa questão do racismo no sentido de 2 advogados negros, um dizendo que não é racismo e outro dizendo que é. Então isso é diferente, a série mostra de uma maneira diferente. Além de outras questões, como por exemplo a relação do Rob Kardashian, que era um grande amigo do O.J. Simpson e advogado, que é interpretado pelo David Schwimmer, que na série mostra ele duvidando do O.J. e revirando o lixo dele, segundo pelo menos os diários do Rob Kardashian, que faleceu muito antes da série ser gravada. Curiosamente, para quem não sabe, ele é o pai das Kardashian.
né? Ele falou que nunca duvidou e que nunca revirou o lixo do O.J. Então a gente tem algumas coisas, mas isso é muito comum, na verdade, quando a gente fala de ficção, dos roteiristas dramatizarem, criarem situações mais dramáticas para poder segurar a narrativa da série de uma maneira mais novelística, vamos dizer assim. No geral, a narrativa ela segue o que a gente chama no roteiro de by the book, então muito criterioso a narrativa em cima do caso, em cima do passo a passo, incluindo a perseguição do Ford Bronco, que é o carro que o O.J. tenta fugir no dia de ser preso e vira uma perseguição midiática, que é uma cena muito famosa até hoje, eles fazem com riqueza de detalhes. Já o documentário, o O.J. Made in America, esse sim é extremamente fiel, extremamente detalhista, com depoimentos de pessoas que foram não somente jurados do caso, mas que foram dispensados, porque isso a série mostra muito bem, a série ficcional foi uma novela formar esse corpo de jurados, foram centenas de pessoas para poder decidir quem seriam o corpo de jurados, e ainda assim alguns foram substituídos ao longo do processo, porque vazava muita informação, porque virou um circo, e no documentário a gente vai começar a entender o porquê que esse caso incomodava tanto e gerava tanta polêmica e deu tanto trabalho, um caso que, teoricamente, olhando para o caso com frieza, era simples de resolver. Bom, vamos lá, e nesse momento que eu vou receber comentários odiosos nos nossos vídeos, sejam carinhosos, por favor. A série merece os prêmios que ela recebeu, mas ela, na minha opinião, tem um erro muito severo de escala de elenco. A Sarah Paulson é ótima como Marcia Clark, ela merece sim todos os prêmios. Nós temos algumas revelações, como David Schwimmer, que é muito famoso pela série Friends, fazendo um personagem dramático, e na minha opinião faz muito bem. O roteiro e, para mim, especificamente a edição da série é primoroso. Eu não suporto o Cuba Gooding Jr. de O.J. Simpson, isso é uma opinião pessoal. Eu gosto muito do Cuba Gooding Jr., mas pra mim ele é muito comediante. Ele tem uma energia muito solar, muito alegre pra fazer um personagem tão complexo quanto o O.J. Simpson. Porque o O.J. Simpson ele tinha assim um sorriso cativante, mas o O.J. Simpson quando fechava a cara ele era um homem marrento. Ele era um homem grande, corpulento, né, um jogador de futebol americano, por músculo. Né? E o Cuba Gooding Jr., quando ele fica parado, ele tem cara de bonzinho o tempo inteiro. Ele tem uma energia toda... Infelizmente, eu gosto muito do filme de Jerry Maguire, que ele ganhou o Oscar com isso. Então toda vez pra mim que ele fica parado, parece que ele vai começar a gritar "Show me the money", e fica, pra mim, um pouco farsesco. O John Travolta, que é escalado pra fazer o Shapiro, que é o advogado midiático, o John Travolta é canastrão. Ele é um ator canastrão. Mas o advogado era canastrão também. Então ali, pra mim, eu falo, tá, tudo bem, apesar de que tem umas horas que o John Travolta, pra mim, fica beirando novela do Valcir Carrasco, mas tudo bem. Agora, o O.J. Simpson, que é o protagonista da série, eu achei muito estranho, me afasta muito. Então, uma opinião pessoal minha. Não que isso invalide a série, vale a pena assistir. Uma série boa, uma série bem dirigida, bem escrita, que me incomoda só essa escala principal. De resto, o restante do elenco, Sterling K. Brown, que faz o assistente da Marcia Clark, é maravilhoso. Nós temos um elenco de coadjuvantes muito bons na série, uma edição muito eficaz e uma narrativa que prende. Então, para quem não conhece o caso, a série é uma ótima porta de entrada. Agora, se você, depois da série, quer realmente os detalhes de uma investigação séria, o documentário O.J. Made in America é uma das coisas mais detalhadas, criteriosas e imparciais no sentido de fazer um jornalismo que a gente não está aqui para falar quem é o culpado, a gente está aqui para falar por que as provas indicam que seja ele e por que foi tão difícil algo que seria simples. O.J. Made in America é considerado um marco na produção documental por várias razões. O documentário não apenas cobre o caso de assassinato e o julgamento, mas também contextualiza a vida de O.J. Simpson dentro das questões raciais e sociais dos Estados Unidos. Com entrevistas detalhadas e um vasto material de arquivo, a série oferece uma narrativa completa, abrangente, explorando a ascensão e queda de O.J. Simpson. Essa produção lançou luz sobre questões raciais, violência doméstica e o sistema judicial americano, proporcionando uma reflexão profunda sobre a sociedade americana.
A série foi amplamente elogiada pela crítica e pelo público, sendo considerada um dos melhores trabalhos jornalísticos e documentários da década. Sua abordagem detalhada e equilibrada proporcionou uma compreensão mais profunda do caso e de suas implicações sociais, tornando-se uma referência para futuros documentários e análises sobre o tema. A polícia começou a suspeitar de O.J. Simpson devido a várias evidências e circunstâncias que emergiram rapidamente após a descoberta dos corpos de Nicole Brown e Ron Goldman. Aqui estão, acho que, os principais motivos que levaram a polícia a suspeitar de O.J. Simpson. A polícia tinha um histórico de chamadas de emergência para a residência de O.J. e Nicole devido a episódios de violência doméstica. Nicole havia relatado várias agressões físicas por parte de O.J., incluindo uma ocasião em que foi encontrada pela polícia, escondida e machucada. Nicole havia documentado os abusos e ameaças em um diário e através de chamadas de emergências gravadas, nas quais expressava medo de O.J. que ele pudesse matá-la. A cena do crime era a casa de Nicole, onde não havia sinais de arrombamento, sugerindo que a vítima conhecia o agressor. O fato de O.J. ter acesso à casa e um histórico de agressões o colocou sob suspeita imediata. Quando a polícia informou O.J. sobre as mortes, eles notaram que ele tinha um corte recente na mão, para o qual ele deu explicações inconsistentes. O motorista da limusine que foi buscar O.J. para levá-lo ao aeroporto testemunhou que não obteve resposta ao tocar a campainha inicialmente e viu uma figura semelhante a O.J. entrando na casa pelo quintal, por volta das 22h50, próximo ao horário estimado dos assassinatos. Só que é válido lembrar que foi o primeiro caso, praticamente, o de grande fama, que pega evidências sanguíneas para falar, peraí, tem sangue das vítimas no carro, no Ford Bronco, tem sangue das vítimas na tal luva, tem sangue das vítimas no parapeito do fundo das casas, do fundo da casa do O.J. Simpson, né? Então, tô explicando tudo isso pra gente entender que tanto o documentário quanto a série mostra que, assim, se não foi ele, quem foi? O time de advogados de O.J. Simpson, durante seu julgamento por assassinato, ficou conhecido mundialmente como o Dream Team. Esse grupo de defesa era composto por advogados de alto perfil e especialistas em várias áreas do direito. Robert Shapiro, advogado principal e coordenador da defesa inicial. Shapiro era conhecido por seu trabalho em casos criminais de alto perfil e por sua habilidade em negociar acordos. Ele foi um dos primeiros advogados contratados por O.J. e ajudou a montar o Dream Team. John Cochran, advogado também principal durante o julgamento, Johnny era um advogado carismático e experiente, conhecido por seu trabalho em casos de brutalidade policial e direitos civis. Ele assumiu um papel de liderança no tribunal, destacando-se por sua habilidade em argumentação e sua capacidade de conectar-se com o júri. Cochran é famoso por sua frase de encerramento: "If it doesn't fit, you must acquit." Temos também Lee Bailey, advogado de defesa especialista em interrogatórios. Bailey era um advogado famoso por suas habilidades em interrogatórios incisivos e por sua participação em outros casos de alto perfil. Ele foi responsável por interrogar várias testemunhas da acusação e foi instrumental em questionar a credibilidade dos investigadores. Alan Dershowitz, um gênio, consultor de apelação e especialista em direito constitucional. Alan Dershowitz é professor de direito em Harvard. Era conhecido por sua expertise em direito constitucional e direitos civis.
Ele trabalhou principalmente nos bastidores, preparando estratégias de apelação e fornecendo conselhos legais sobre questões complexas do caso. Barry Scheck e Peter Neufeld, especialistas em DNA e ciência forense. Barry e Peter eram cofundadores do Projeto Inocência e especialistas em evidências de DNA. Eles foram responsáveis por questionar a coleta e análise das evidências de DNA, argumentando que havia contaminação e manipulação indevida das provas. Carl Douglas, advogado de defesa. Carl era um advogado experiente que trabalhou junto com Cochran e outros membros do time de defesa, ajudando na elaboração de estratégias e na apresentação do caso ao júri. Temos também Gerald Wiman, consultor legal e redator de discursos. Gerald era um professor de direito e ex-decano da Santa Clara University School of Law. Ele ajudou a redigir argumentos legais e foi responsável pela estratégia geral da defesa. Robert Kardashian, o famoso pai das Kardashians, era consultor e amigo de O.J. Simpson. Robert Kardashian, amigo de longa data de O.J., voltou a exercer a advocacia para fazer parte da equipe de defesa. Ele teve um papel menos ativo em tribunal, mas foi importantíssimo para o apoio emocional e logístico. O.J. Simpson passa por um julgamento extremamente confuso, um julgamento onde a carta do racismo vai ser usada e, para ser bem sincero, um policial que comanda o caso não podia ter sido o pior policial possível, porque esse homem, o Mark Fuhrman, ele é evidentemente um racista, é comprovado, ele foi processado por isso. E junto a isso, essa cena, como eu falei, da luva, junto com a cena da luva, eles começam a querer colocar esse lugar de que prender o O.J. era um movimento da polícia para poder prender um homem preto e trazer isso para local público, que o tempo de crime é muito curto, porque o O.J. foi para o aeroporto naquela noite para Chicago. O tempo curto que eles diziam era 20 a 25 minutos, o que não é curto, é um tempo bem insuficiente para cometer um crime desse tipo, que basicamente ele abordou as duas pessoas na porta de casa e esfaqueou as duas, né? Mas o O.J. Simpson, ele é inocentado por conta de uma lógica de júri, na verdade, que nos Estados Unidos eles precisam entrar num acordo, eles precisam todos concordar se é inocente ou culpado, né? E os jurados não chegam a uma conclusão, na verdade. Então, por falta de uma decisão eloquente do júri, ele é condenado inocente. Vale lembrar que ele foi condenado inocente no júri criminal, mas a família do Ron, que é o garçom que foi assassinado, que não era, como alguns casos apontam, um amante fixo da Nicole. Primeiro, ela era divorciada. A gente não chama quem tá saindo com uma mulher divorciada de amante. Se ela tivesse tendo caso com ele, seria o namorado, seria o parceiro dela. Amante é quando a pessoa é casada. Então, chamar de amante já coloca também a vítima num lugar de que ela está traindo o O.J. Simpson. Ela era divorciada, né? Mas a família do Ron processa na vara civil o O.J. Simpson por conta, como eles não conseguem condená-lo criminalmente, eles vão processar na vara civil por uma questão de manchar a imagem do filho deles, e neste julgamento civil ele é condenado, culpado. Então, no julgamento civil, que não foi tão midiático assim, o júri considera que ele matou sim os dois, e aí já entra a questão da lei americana, que você não pode ser condenado por um crime que você foi inocentado anteriormente. Então ele é condenado de maneira monetária, ele tem que pagar um processo para a família em vez de ser preso. Esse processo, e aí a gente não tem essa informação na série, a gente tem essa informação no documentário, o O.J. não paga, ele declara falência e se muda para outro estado americano, quando dentro da lei americana, em alguns estados, as suas propriedades não podem ser tomadas pelo governo para pagar um processo. Então ele se muda para poder ficar com o dinheiro dele para ele e não pagar a família do Ron,
né? Então ele começa a tentar manipular a lei a favor dele, o que na minha opinião também já vai reforçando essa questão de um homem que sabe que é culpado e que poderia ter feito, bom, minimamente ter pago essa família, indenizado essa família para poder se redimir, mas não, ele continua burlando a lei, tentando ser a favor dele, isso até o fim da vida. Nós estamos tendo tantos casos de atletas recentemente que são acusados de estupro, de crimes e que pagam fiança, e que nós vemos pessoas nas redes sociais defendendo, relativizando, dizendo mas tem que ver o lado do outro. Ou seja, por que nós somos tão gentis e passamos tanto pano para atletas, colocando eles nesse status, sendo que eles são apenas civis? São pessoas que têm que ter, sim, a mesma responsabilidade, critério e avaliação penal e legal como qualquer um de nós. O.J. Simpson faleceu aos 76 anos no dia 10 de abril de 2024, após uma batalha contra o câncer de próstata. Em maio de 2023, Simpson relatou que havia sido diagnosticado com câncer e estava confiante em vencer a doença. No entanto, em fevereiro de 2024, foi confirmado que ele estava em tratamento para câncer de próstata, que acabou sendo a causa de sua morte. O.J., uma figura controversa devido ao seu julgamento de assassinato em 1995, que terminou em absolvição, e sua subsequente condenação por roubo à mão armada em 2008, continuou a ser uma figura pública significativa até a sua morte.